Sexta-feira, finalmente, sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo com o streaming no Face, no YouTube e também no Instagram. Daqui a pouco esse programa inclusive vira podcast e logo mais às 17 horas reprise na Plena TV. Hoje, sexta-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo bom, ensolarado, com máxima de 28, mínima de 22 graus. A previsão de chuva hoje, sim, mas no finzinho do dia, o que é verdade, há 3 dias não vem ocorrendo mesmo o Instituto está fazendo a previsão. Na verdade é uma previsão, né? Não é uma certeza. Há essa previsão de chuva hoje mais para o final do dia, aquela chuva de verão, sem alarme aqui, ou alerta até, né? Mas há previsão de chuva sim. A máxima é de 28, agora faz 24 graus e o tempo é bom em Campos. Olha, hoje no programa, e daqui a pouco vamos estar contando com a presença dele, o Aloysio Abreu Barbosa, na bancada deste Folha no Ar, para recebermos aqui, com muito prazer sempre, o deputado federal e pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, o Paulo Ganimi, já conosco aqui por videoconferência. Paulo, muito obrigado. Daqui a pouco vou trazer o seu bom dia e já te cumprimento aí, trago já o seu bom dia e vamos começar essa entrevista de hoje e, claro, falar sobre a sua pré-candidatura ao governo do estado. Você me parece que tem rodado esse estado todo aí e pode dar uma impressão do que está, né, se vendo. Aquilo que a gente tem de ideia, você pode passar mais detalhadamente para a gente. Vamos falar também sobre os seus adversários políticos, como é que você vê essa corrida aí ao Palácio Guanabara. E, por fim, o Felipe Dávila, que é o presidente, né, a terceira via e a polarização entre Lula e Bolsonaro. Vamos já trazer essa participação sua que muito nos honra. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Esse programa tem o patrocínio de Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda tem o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. São destaques aqui no portal folha1.com.br. Paraíba tem estabilidade em Campos e rios começam a recuar no noroeste. Rio Pomba transbordou em Santo Antônio de Pádua, mas vem apresentando redução de acordo com a Defesa Civil do município. Loja de material de construção é a vítima da vez. Foi arrombada em Campos. Os caras retorceram aquele ferro, aquela grade. A coisa tá feia. Não se passa mais estou falando uma noite. Não se passa mais uma noite no centro de Campos sem ter um arrombamento. A coisa virou tipo terra de ninguém. Tá muito brava. A CDL Campos, junto da ASIC, Cajopa, o Sindivarejo, eles se reuniram com a Polícia Militar essa semana em busca de alternativas e é preciso fechar o cerco, é preciso fazer uma operação especial com P2, com todo mundo envolvido, não é para evitar, para diminuir, é para acabar. Campos não é uma mega metrópole, é uma cidade. Tá, já com ar de metrópole, aquela coisa toda, mas é preciso, enquanto ainda temos essas condições, né, de parar com essa coisa de empurrar o lixo para debaixo do tapete. Vamos assumir os compromissos de cada um, polícia militar, P2, e atuar e trabalhar nesse centro para acabar com esse tipo de situação. Não sou nenhum especialista em tática de segurança,
Mas não me parece uma coisa tão difícil, até porque, conversando com alguns moradores aqui do próprio centro, ele sabe até o nome e quase que tem nome, sobrenome de todo mundo que está envolvido nesse esquema. Então, a polícia pode fazer o trabalho dela, deve ser feito. Cean Regi, quem vai ser o próximo arrombado aí de hoje, aí, o próximo estabelecimento que será arrombado hoje? A coisa está desse jeito. Os comerciantes estão conversando assim, né? Cean registra crescimento do número de mulheres vítimas de violência. Somente em janeiro deste ano foram realizados 122 atendimentos. Chuva em Petrópolis deixa mais de 120 mortos. A coisa está muito complicada. Mais de 700 pessoas tiveram que deixar suas casas e estão acolhidas em abrigo na cidade. A CDL segue fazendo a campanha, inclusive pedindo vários produtos como alimentos, água, roupa, máscara, né, para evitar aí a disseminação da Covid-19. Então, se você puder ajudar, é só passar na CDL aqui no centro da cidade. O governo do estado realiza mutirão para resgatar animais em Petrópolis. Senza, Easy Senza e CDL vão arrecadar doações para vítimas em Petrópolis. Procon de Campos autua a agência bancária por demora em alimentos. Fiscalização constatou que o tempo para atendimento passava de 1 hora. Primeira, segunda e também a dose de reforço de vacina estão disponíveis nas redes em Campos. Hoje, Anvisa aprova primeiro autoteste da Covid no Brasil. Terceira Conferência da Igualdade Racial tem inscrições abertas. Homem assassinado a tiros na praça em Gruçaí. Eita, o negócio tá bravo, hein? E agendamento online para vacinação infantil também segue. Vamos vacinar as crianças. Pelo ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, os pais são obrigados a levar os seus filhos a vacinar. Isso aí não tem a dúvida. Bom, são 7h19. Este Folha no Ar de hoje tem o prazer de receber o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo, o Paulo Ganimi. Paulo, primeiramente, muito bom dia. É um enorme prazer, é sempre uma alegria poder recebê-lo aqui de volta conosco no Folha no Ar. E espero que você seja bem-vindo, trazendo aí as novidades desse mundo político, dessa sua caminhada aí rumo ao Palácio Guanabara. Bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, Cláudio. Obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês aqui. Obrigado também à Folha e também a todo mundo aí de Campos, da região. É um prazer estar aqui com vocês e também aqueles que vão assistir a gente aqui pelas redes sociais do Brasil todo, né, em especial do nosso estado. Bom dia a todos e prazer estar com vocês. Muito obrigado. Ô Paulo, antes de a gente começar aqui falando de política, falando dessa caminhada, dessa coisa toda, deixa só eu perguntar, você, internamente a gente conversava aqui, você esteve em Petrópolis, agora me parece que essa semana, não é? Como é que foi essa visita lá, rapaz, naquela catástrofe, aquele cenário de guerra que está lá nesse momento? Cláudio, está muito triste o que aconteceu lá. É uma situação assustadora, se você parar para pensar, uma cidade que, dentro dos padrões do nosso estado, é uma cidade rica, né, uma cidade bem desenvolvida, bem cuidada e que as pessoas sempre viveram com um certo conforto e tranquilidade. Claro que há pobreza também, como em qualquer lugar, mas e essa catástrofe afetou tudo, né? O centro de Petrópolis, que é um lugar muito bonito, turístico, né? que traz muita gente do Brasil todo, tá todo cheio de lama, cheio de terra, uma situação. As pontes, a gente passa
pela margem dos rios, né? E as pontes de pedestre e outras mais destruídas ou com seu apoio destruído, com muito mato, muita terra. E o mais triste, né? As pessoas que nos deixaram, as famílias que perderam entes queridos, mais de 100 mortos já, casas que desabaram, muita coisa que... E outra coisa, Cláudio, a gente foi ontem lá e quando a gente saiu de Petrópolis, no final da tarde, começou uma chuva muito forte, que já era prevista até e foi muito forte e voltou a ter problema, né? Claro que não foi na mesma magnitude da chuva de terça, felizmente, mas é uma situação que as pessoas estão assustadas, e muito impactadas, né? Você vê o emocional, imagina só para a gente, né? Você aí em Campos, eu aqui no Rio, se para a gente já é impactante, imagina para quem está lá, porque as pessoas perderam entes queridos, amigos, os comerciantes tiveram seus comércios inundados, indústrias inundadas, mas tem um lado que vai além disso, né? A sua cidade está destruída também, né? Então, mesmo quem não perdeu um ente querido, que acho que eu diria que são as pessoas mais impactadas, né? A cidade foi muito impactada. Então, como você falou, é um cenário de guerra e um cenário de desolação, porque parece que não vai acabar, ainda mais que as chuvas ainda estão fortes. E a chuva de ontem, que foi muito forte, eu peguei uma parte dela na estrada, mas a previsão é que a de hoje é mais forte ainda. Então, eles ainda estão com essa preocupação, esse temor do que está por vir. Espero, né, a gente está na torcida aqui, que não aconteça novos desastres, mas mesmo ontem, quando a gente ainda estava lá, antes da chuva, não foi nova chuva, foi a chuva que já tinha acontecido, teve novo deslizamento, teve uma nova preocupação de deslizamento. Então, eles começaram também a evacuar casas que não tinham sido abaladas na terça-feira e que ontem estavam com risco, mas não, mais uma vez, não pelo risco de novas chuvas, mas pelo risco do que já tinha acontecido e deixado a estrutura já debilitada. Então é muito triste. Agora. Tem que olhar para o futuro em todos os sentidos, né? A gente tem que olhar para o futuro pensando em reerguer Petrópolis, olhar para o futuro pensando em ajudar as pessoas que estão com as suas vidas impactadas, seja pelo lado emocional, psicológico, perderam famílias, ou pelo lado financeiro, né? A gente está em contato com o pessoal lá do CDL de Petrópolis para tentar prestar ajuda, alguma linha de crédito, o governo federal, a gente está vendo o que pode fazer para Petrópolis. A bancada do Rio está destinando recursos para ajudar na recuperação de Petrópolis e também a gente tem que ver o que faz para evitar que isso aconteça de novo. Não é por acaso, Cláudio. Claro que não dá para... a natureza, ela nos surpreende muitas vezes e foi o que aconteceu. Foi muita chuva, uma chuva absurda em pouquíssimas horas. Não daria talvez para ter dano zero, né? Mas daria para diminuir muito o dano e muita coisa que aconteceu lá pode ser evitada e pode ser, ou no mínimo, minimizada se a gente tiver uma gestão mais correta, né? Os recursos destinados a esse tipo para evitar esse tipo de catástrofe tem que ser empregados. Muita gente me perguntou, Paulo, não dá para fazer um projeto de lei, alguma coisa legislativa? Dá, até dá, e a gente está trabalhando nisso, mas muitas vezes a lei impõe, o orçamento impõe e o Poder Executivo não faz o que está previsto, né? Então, tinham recursos para evitar catástrofe, não só lá, como no Brasil todo, e as pessoas não investem. Por quê? Porque isso não dá voto, porque isso não aparece, né? O que aparece? Quem evita desastre não é tão conhecido assim, né? Quem salva as pessoas é que geralmente é o herói. Então isso não dá voto e é uma pena, mas a gente tem que investir para evitar isso no futuro. Isso é uma loucura, essa questão de relacionar voto com obra, né? Isso é uma coisa muito... É um pensamento muito comezinho, né? É uma coisa muito... Pequeno. Muito pequeno, muito tacanho. Você vê, é igual saneamento básico.
Pelo amor de Deus, saneamento não dá voto. Pelo amor de Deus, porque obra embaixo da terra não dá voto. Agora, as coisas estão mudando, a comunicação mudou e mudou muito. Então, hoje em dia, é preciso rever isso. Quanto a Petrópolis, assim, eu conheço bastante Nova Friburgo e Teresópolis. Petrópolis fui recentemente também, mas gosto muito dessa região aqui. E é preciso ter, sabe, Paulo, na minha opinião, só para fechar esse assunto, é preciso que se tenha uma fiscalização, e aí é um outro problema que o Brasil enfrenta, fiscalização. Você tem, como o senhor disse, tem as leis, tem as normas, tem os decretos, tem tudo, mas lá na ponta você não tem a fiscalização. E aí você pode dar exemplo aqui de tudo. Se for falar em rádio pirata, por exemplo, em Campos acho que tem mais de 20. Se for falar em desmatamento, falta fiscal. Se for falar enfim. E nesse caso de Petrópolis, acredito que uma fiscalização, sabe, e hoje em dia não é coisa de outro mundo, não. Você pode comprar, a prefeitura pode ter vários drones e está fiscalizando diariamente. Opa, está surgindo uma obra aqui. Como é que está essa obra? Foi aprovada? Tem realmente projeto? Está dentro do regulamento de segurança? Porque é evidente, Petrópolis é região serrana montanhosa. Você não tem para onde crescer a não ser para os morros. Então, que se faça a coisa de forma correta. Eu acho difícil chegar nesse nível, mas não é impossível. Cláudio, a gente tem sim o problema das ocupações irregulares, né? Você tem toda a razão. O drones é uma das ferramentas, satélites e tudo mais, para conter isso. Mas tem muita obra que é regular e que está passando por isso. Então, assim, a gente tem que até rever alguns conceitos, porque eu não consigo entender, sinceramente, pode ser até o conceito atual de urbanismo, de arquitetura, que seja, mas para mim é assustador. Se você tem uma obra regular num lugar que você precisa de uma sirene em caso de chuva, é que a gente está aceitando o que não deveria ser aceitável, né? Porque se você precisa evacuar pessoas quando tem chuva forte, é porque aquilo ali não é estável, não é algo aceitável, né? Então, assim, e o seu caso, lá em Petrópolis, você tem sirenes de alerta em caso de chuva, em lugares que tem habitações irregulares, mas também em lugares de habitação regular. Tudo legalzinho, dentro da lei e tudo mais. Como é que pode? Né? Como é que pode? Né? Então, assim, eu acho que tem alguma coisa aí conceitual que a gente tem que rever, né? E até mesmo a nossa arquitetura, nosso urbanismo tem que rever esses conceitos. Mas é um tema complexo, técnico. Eu não sou um grande entendedor, estou dando muito mais aqui opinião de cidadão do que de especialista no assunto. E até de quem viu lá de perto a situação, né? É só uma troca de ideias o que a gente faz aqui, e evidentemente que não está muito fora da realidade não, tá? Eu também não sou especialista, mas é aquela história do médico e louco, a gente tem um pouco, né? Acho que agora que do Google e do louco, acho que todos nós temos. Bom, ô Paulo Ganimi, você é deputado federal, já esteve conosco aqui e lançou neste programa também, né, a sua pré-candidatura ao governo do estado do Rio pelo Partido Novo. Daquela entrevista que você nos deu até hoje, né, esse tempo que se passou, como que andou, como que caminhou o seu nome, primeiramente dentro do partido, né? As convenções serão em julho, né? Acredito que em julho. Como é que está a aceitação do seu nome, o entendimento do seu nome, né, dentro do Partido Novo? Não está no nível do PSDB lá, com aquela disputa de Dória com o João Leite. Como é que está essa coisa aí? Não, Cláudio, está tudo já resolvido. As questões quaisquer internas já foram resolvidas. A gente teve uma definição da convenção estadual agora no dia 11 de janeiro, que homologou meu nome como pré-candidato, né? Então,
Agora, é claro que a lei eleitoral ela exige que a confirmação do candidato seja lá em julho, né? Julho, agosto. Mas hoje já está definido, meu nome, eu sou o pré-candidato oficial do partido do governo do estado do Rio de Janeiro, e está bem consensuado, está um clima muito bom, é muito apoio, está todo mundo junto com a gente. Eu estou bem feliz com isso. Na verdade, assim, a gente já sentia esse apoio antes até da convenção, a gente já estava fazendo eventos em relação à prestação de contas de mandato, eventos junto aos filiados, e as pessoas já traziam essa demanda, né, por essa candidatura. Então, está muito bacana agora que se consolidou, e também em relação tanto ao Rio quanto ao nível nacional. Essa semana o Felipe Dávila esteve aqui no Rio, nosso pré-candidato à presidência, fizemos várias agendas em conjunto, está muito bacana, estou muito feliz, animado e contando aí com o apoio de todo mundo. É porque a partir dessa definição você fica tranquilo para, evidentemente, trabalhar. E no que diz respeito a essa questão de alinhamento com outros partidos, como é que vai caminhar o Novo? Nós tivemos agora no início do ano, agora recentemente, uma reunião com o Eduardo Paes, que esteve conosco aqui nesse programa, e o Aloísio fez uma menção, denominou que ele seria a noiva preferida. Já falamos até com o senhor da outra vez. Ele seria a noiva preferida de todos os pré-candidatos, porque tem boa aceitação no Rio, tem prestígio, e naturalmente ele não vem candidato, ele lançaria o Santa Cruz. Mas agora ele se reuniu com o Rodrigo Neves, que é pré-candidato também, né, pelo PDT em Niterói, foi prefeito de Niterói, e aí já fecha essa aliança. Como é que caminha o Novo nesse sentido de união com outros partidos? Cláudio, o Novo está aberto para esse tipo de conversa. A gente tem aí já, até em Minas, né, o Zema está trabalhando, está conversando com outros partidos. Em nível nacional, não tem nada fechado, mas existe sim uma vontade de uma convergência, talvez até o final de abril, maio, para que a gente consolide uma terceira via, né? Mas claro que não é quando a gente fala isso, entendendo quem seria que teria mais chance aí de estar no segundo turno e vencer um segundo turno, né, contra Lula ou Bolsonaro. Mas o ponto todo é que aqui no Rio o cenário político é bem divergente, né, diferente de outros lugares. Cada estado tem a sua característica, né? E aqui a situação tem uma relação muito próxima. O governo hoje trouxe quase que todos os partidos para baixo do governo, quase todos os partidos têm secretarias dentro do governo. Claro que tudo isso até abril muda, né, até por conta da desincompatibilização que tem que ter. Quanto ao Eduardo Paes, é um governo que a gente tem uma relação de amor e ódio, vamos dizer assim, né? O nosso vereador Pedro Duarte, que é nosso vereador aqui no Rio, tem uma atuação muito importante e muito destacada, justamente porque ele é muito exigente, fiscalizador, está sempre fiscalizando as contas do governo, sempre analisando tudo, e é crítico a esses pontos de divergência. Por outro lado, quando tem que aprovar uma reforma administrativa, uma lei de liberdade econômica, ele é o primeiro a apoiar o governo, justamente que é o nosso papel. A gente do Novo tem essa característica de a gente não defende pessoas, a gente defende ideias, né? Então, quando a ideia é boa, conta com a gente. Quando a ideia é ruim, aguenta aí que vai vir cobrança forte. E aí, nesse sentido, o governo do Eduardo Paes é um pouco isso, né? Ele trouxe pessoas com uma cara de política nova, como o próprio Chicão, que veio do Novo, um cara bacana que vem fazendo um trabalho legal, o Renan Ferreirinha, né, que é meu colega do Renova BR, que eu tenho um carinho muito bom, grande por ele, né, que está na educação, mas ao mesmo tempo tem algumas práticas antigas, estranhas. Mas o que mais me preocupa, o que mais me assusta no Eduardo Paes é que ele sempre teve uma relação próxima no mandato dele anterior com o Lula, que o queimou bastante em relação a isso. Isso
manchou um pouco a imagem dele, né, até algumas ligações falando mal de Maricá e tudo mais. E agora, quando ele conseguiu um pouco se afastar do Lula, a gente viu o Eduardo Paes fazendo carinho de novo, falando que o Lula devia apoiar outro candidato e tudo mais. Então, assim, eu não consigo entender quem é esse Eduardo Paes, que ao mesmo tempo tem algumas práticas boas, tem uns nomes bons na secretaria dele, mas fica flertando com um cara que foi preso, condenado por corrupção, que fez tanto mal para o Brasil, e ele quer ele próximo e tudo mais. Então, assim, esse Eduardo Paes, eu não quero perto, não. Se for alguém que realmente está pensando no Rio, no Brasil, eu não rejeito o apoio de ninguém, né? É diferente eu apoiar alguém, de alguém me apoiar, né? Quem me apoia meu projeto, e todo mundo que quiser vir me apoiar tá sempre, estou sempre de portas abertas, né? Não, claro que eu não vou ceder nada em troca por esse apoio que não seja algo dentro dos limites do que eu considero aceitável, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem tratado. Então, assim, sendo uma discussão saudável, sendo algo que faz parte do jogo político, ok. Agora, então, assim, eu não estou... Eu abro conversa sempre com pessoas próximas ao Eduardo, falei com ele já recentemente, mas ele não é a noiva bonita para mim, até porque eu sou bem casado com a Sara, não estou atrás dessa noiva, não, mas com certeza é alguém que o diálogo é possível, mas tem que entender muito bem o que ele quer, porque se for o diálogo com ele e com o Lula, de jeito nenhum, estou fora. Essa noiva bonita foi boa. Era a noiva preferida, mas tudo bem. Preferida pode ser por beleza. Preferida, bonita. Pode ser por beleza também, né? Mas nesse caso, por prestígio. É aquela história, né? O senhor acredita que ele foge dessa ideologia, foge dessa coisa de mais liberalismo do Partido Novo, de um partido mais liberal? Ele foge disso? Cláudio, eu acho que a gente tem que dialogar em ideias e projetos mais concretos, né? O liberalismo é um conceito que a gente adota no nosso dia a dia, mas o mais importante é a prática, aquilo que a gente vem entregando. Então, você vê lá em Minas Gerais, muita gente achava, o governo Zema, né, vai entrar, vai maltratar o servidor público. E aí o que acontece lá? É o contrário. Os servidores públicos estaduais de Minas adoram o Zema, por quê? Porque ele botou salário em dia, ele está tudo certinho, os repasses para as prefeituras estão acontecendo. Ele não só colocou o salário em dia, como ele retomou os atrasados, ele valorizou os servidores, extinguindo mais de 6 mil cargos comissionados. Então, assim, na prática, o que está acontecendo é o contrário, e é isso que eu acho que a gente tem que falar, né? Não é tanto de liberalismo econômico, esquerda, direita, é o que a gente vai entregar. E as ideias do que a gente acredita estão dando resultado, né? E isso vale para a gente lá na Câmara, vale para o Zema em Minas, vale para o Adriano Silva, que é o nosso prefeito de Joinville, maior cidade de Santa Catarina, e eu acho que é isso que a gente tem que compor. Eu não tenho problema, e aí quando eu falei do Lula, por exemplo, o meu problema do Paes conversar com o Lula não é por ele ser de esquerda, né? Não é por isso, não é por uma questão ideológica, é por ele ser um cara que para mim devia estar preso. Esse é o problema, né? Não é pelo lado ideológico dele, não é pelo que ele fez. O próprio Lula, como presidente, sempre defendeu socialismo e tudo mais. No primeiro mandato dele como presidente foi um governo até bem liberal, né? Então, você vê como que é muito mais uma questão de resultado do que de ideias, né? Mas as ideias, elas têm que conduzir para onde a gente quer chegar. Bom, deixa eu começar aqui a utilizar algumas perguntas do grupo de WhatsApp deste programa e sempre da nossa companheira de trabalho, que é a Silvana Venâncio, de profissão, né? Ela é jornalista, Silvana Venâncio, mora em Bom Jesus do Itabapoana, e aí ela faz aqui uma série de perguntas, algumas até a gente pode deixar mais para o final, que vai ser o tema do próximo bloco, essa coisa federal, mas aqui ela pergunta:
Deputado, o que fez o senhor se pré-candidatar a governador do estado do Rio de Janeiro? Uma. E na sua opinião, se o senhor for para o segundo turno, seria com quem? Duas, né? E sobre a candidatura do presidente do seu partido à presidência do Brasil, seja sincero, o senhor acredita que ele terá chances em uma eleição que parece ser tão polarizada entre Bolsonaro e Lula? Então são 3 perguntas lá da Silvana Venâncio. Bom, Silvana, bom dia, um abraço aí para você e para todo mundo de Bom Jesus. Estive aí no ano passado, junto com a minha amiga Luciana, presidente da Câmara de Vereadores, e queria dizer o seguinte: por que eu me candidatei, ou resolvi me candidatar, né, ainda não sou candidato, pré-candidato ao governo? Quando eu entrei na política em 2017, né, e fui candidato em 2018, eu não era político, sempre trabalhei na iniciativa privada, estava morando fora do Brasil, inclusive, e eu me incomodava muito com a situação do Rio. Naquele momento, eu fiz algo que muita gente achou que era maluquice, que é ser candidato a deputado federal. Falaram, cara, isso é impossível, você nunca foi político, não é youtuber, não é influencer no Instagram, nada disso, como é que você vai ser eleito? Fui eleito. Ali eu fiz algo que, na minha opinião, foi acima do que eu podia fazer, e deu certo, consegui ser eleito, e eu falei assim, olha, vai ajudar muito o Rio sendo deputado federal. Eu acho que eu ajudo, tenho um trabalho bacana, né, as pessoas reconhecem isso e tudo mais, mas agora, quando eu vi a situação eleitoral para 2022 em relação ao governo do Estado, eu falei assim, se eu for candidato à reeleição, eu vou estar fazendo pouco, né? Se eu falasse isso em 2018, era muito, mas hoje, como alguém relevante da política, como tendo sido líder do meu partido na Câmara, tendo uma atuação de destaque aqui no Rio de Janeiro, eu me senti na obrigação de não deixar acontecer o que aconteceu nos últimos 30 anos, talvez. A gente está falando aí de 5 governadores que foram presos e o último agora sofreu impeachment, né, o Wilson Witzel. Então, não dá para aceitar. E isso não acontece por acaso. Se você tem um governador preso, você fala, poxa, tudo bem, o cara é safado, corrupto, foi preso. 2, pode ser azar, né? Ou 2 seguidos, né? Azar. Agora, 3 ou mais, já não é mais coincidência. É uma questão sistêmica que a gente tem que mudar. Então, a minha candidatura vai nesse sentido. Acabar com essa tendência da gente ter rotineiramente e aceitar que a gente tenha governadores presos. Não é só governador, não. A gente teve 5 deputados estaduais que assumiram em 2019 o mandato deles dentro da prisão. Como é que se aceita isso? Tribunal de Contas do Estado, vários também foram presos. Está uma situação no Rio que a gente tem que mudar. A gente precisa mudar o jogo político. Não é rejeição à política, eu sou político, eu gosto da política, acho que a política é como melhora a vida das pessoas. Eu mencionei, o problema do Lula não é ele ser de esquerda, o problema do Lula é ele ser condenado, ser ladrão, ser bandido. Esse é o problema para mim que a gente tem que resolver. E a gente tem gente boa na política, sim, a gente tem que colocar essas pessoas com mais destaque e trazer gente nova para a política. A gente não pode deixar os grupos de sempre que são os responsáveis. Muda nome, muda o governador, os governadores são presos, mas os grupos que estão por trás são os mesmos e estão lá comandando o Rio de Janeiro. Então essa é a minha motivação para mudar esse ciclo e atacar esse problema. Aí a gente pode falar depois como atacar isso, mas é algo bem complicado, tá? Mas a gente vai fazer, tá? A gente vai atacar. O estado do Rio, primeiro está falido, né? Com a venda da SEDAI a coisa melhorou, claro, mas você tem problemas assim que eu não sei, não consigo talvez dimensionar qual que é o maior de todos eles. Acho que a questão da segurança um jogo de xadrez aí muito, muito, muito complicado. A força da milícia hoje no Rio é um negócio impressionante. O transporte público, amigo, é questão é questão de CIA, é de Polícia Federal. A coisa é talvez irreversível. Eu não sei se a gente pode falar sobre isso, mas eu tenho uma pergunta, e aí fugindo aqui da questão do grupo, só fazer uma pergunta minha. Você falava em vitória, em vencer a eleição, em desafios. Você tem os seus adversários que são, hoje,
o governador Cláudio Castro, natural, né, ele se candidatar à reeleição, e tem feito um trabalho também como você falava mais cedo, né, de formiguinha, tem feito aí um trabalho de visita às cidades, interior, essa coisa toda. Tem o Marcelo Freixo, que desponta como uma opção, né, a parte a isso tudo, pelo PSB. Tem o Rodrigo Neves, que agora volta ao cenário aí com mais força, ou volta não, né, ganha mais força nesse cenário com a chegada do Eduardo Paes. Tem o Felipe Santa Cruz, que aí agora a gente sabe que talvez componha lá com o Rodrigo, ou nem venha. Enfim, ainda aparece a cogitação de Wilson Witzel e do próprio Hamilton Mourão. Como é que você vê esse quadro aí, e você indo para um segundo turno? É o que você já respondeu. E caso você não vá para o segundo turno, como é que fica a sua posição? Claro que ninguém trabalha com pensamento negativo, né? Mas política só ganha ou perde. Eu, por exemplo, nunca perdi uma eleição, mas também nunca ganhei. Eu nunca disputei. Então você fala, só ganha na Mega Sena quem joga, evidentemente. Olha, eu acho o seguinte, esse quadro está bem aberto, esses nomes que você colocou, vários não devem vir. O próprio Mourão já está quase certo que ele venha ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Tudo pode mudar até lá, mas o jogo é esse mesmo. Você citou também, né, já uma aliança do Santa Cruz com o Rodrigo Neves através do Eduardo Paes. Então, assim, e vai chegar gente nova, a gente sempre vai ter alguém novo aí pintando, porque eu acho que não vai ser igual a 2020, que aqui no Rio tiveram, acho que 13 candidatos, porque todos os partidos quiseram botar candidato por conta do fim da coligação. Agora eu acho que o jogo vai ser um pouco diferente, principalmente porque muitos deles têm cargo no governo do Cláudio Castro. Então acaba que eles não vão querer brigar com o Cláudio na disputa. Mas dentro desse cenário, eu acho que a gente tem que trabalhar com o que for. Porque se você quer ganhar, né, igual o time que quer ganhar, no futebol não pode escolher adversário. Então a gente está trabalhando com qualquer um deles. E eu acho que eu levo uma vantagem. A minha rejeição nos grupos mais extremistas é menor do que a rejeição dos outros que estão no outro extremo, né? Então eu acho que se eu for para um segundo turno com o Freixo, eu tenho os votos do Cláudio. Se eu for para o segundo turno com o Cláudio, eu acho que eu tenho os votos, talvez não todos, dos eleitores do Freixo. Então acho que nesse sentido, eu indo para o segundo turno, eu acho que a minha chance de ganhar é bem grande. Não ir para o segundo turno vai significar que eu ganhei no primeiro, porque não tem opção de eu não ir para o segundo turno e não ganhar no primeiro. Tem que trabalhar com isso, Cláudio. Excelente a sua resposta. Muito boa. Eu não indo para o segundo turno, é porque eu ganhei no primeiro. Aí a gente começa já a transição mais cedo. Perfeito. Acho que se um time quer jogar para ganhar, provavelmente ele não vai entrar retrancado, né? Provavelmente. Exatamente. Deixa eu usar mais uma pergunta aqui do grupo, até porque já são 7 horas e 50 minutos. Conversa boa, igual futebol também, né? Fazendo esse paralelo. Sempre a hora voa aí. Deixa eu achar aqui só mais uma, a gente faz um intervalo para continuar conversando. Tem aqui a pergunta do Elias da Rocha Gonçalves, também advogado, faz parte aqui do grupo. Quais são suas credenciais para lhe sustentar como um candidato ideal para o governador do estado do Rio de Janeiro? Boa. Bom, qual é o nome dele mesmo? Elias? Elias da Rocha Gonçalves. Elias, vamos lá. Primeiro, minha experiência profissional. Eu sou gestor, trabalhei a vida toda em grandes empresas, conheço a realidade do Brasil e do mundo. Morei 5 anos fora, trabalhei em projetos no mundo todo, fui para a Índia, China, realidades complicadas também, morei na Europa, morei nos Estados Unidos, sempre aproveitei desse tempo também para entender um pouquinho as soluções desses países e os problemas também, né? E também a forma de lidar com pessoas. E eu trouxe desde da minha campanha, mas em especial no meu mandato, um pouco dessa experiência em gestão para o meu mandato. A gente está trabalhando muito com processos, com uma forma de atuar que dá resultado, né? A gente está entregando o resultado em tão pouco tempo, justamente por conta disso. 3 anos de mandato, nunca tinha sido político, a gente conseguiu chegar na Câmara
com muita coisa entregue, né? Muitos projetos entregues, muita coisa relevante. E aí, então, junta isso tudo com um projeto de visão de país, de mundo, de Rio de Janeiro, que é diferente do que está sendo visto por aí. E aí eu trago o exemplo de Minas Gerais. Melhor exemplo que esse. Segundo maior estado do Brasil, nosso vizinho aqui, estado complexo como o Rio de Janeiro, muito maior que o Rio, com problemas graves similares ao do Rio, como, por exemplo, a questão fiscal, que o Cláudio falou, né, que o Rio está quebrado e está mesmo. A gente tem a falsa impressão aí com a venda da SEDAI que melhorou, trouxe caixa, mas não resolveu o problema fiscal, até por conta do mau uso desse dinheiro por parte do Cláudio Castro. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. O dinheiro está sendo queimado, né? Um dinheiro que era para ser usado, inclusive, para resolver parte do problema da dívida, está sendo queimado, está sendo usado para fazer campanha política. E aí, e o governo Zema é o contrário. O governo Zema pegou Minas Gerais quebrado, depois de 4 anos do governo do PT, do Pimentel, que fez um desastre em Minas, que detonou a educação, detonou a parte fiscal. Ele colocou salário em dia, ele colocou repasse para as prefeituras em dia, ele valorizou os servidores públicos, ele resolveu o problema da segurança, melhorou, né? Resolver no Brasil é difícil, vai chegar um dia, mas ainda não é a realidade. Foi o estado que melhor avançou na segurança, que melhor avançou na educação, na saúde, está gerando emprego, gerando renda, e é esse modelo que a gente quer trazer para o Rio. Por quê? Porque não tem segredo, é vontade política, equipe boa, equipe técnica, que a gente tem que trazer para o Rio. E acabar com mordomia, por exemplo. Não dá para aceitar governador morando em palácio. Né? Não dá para aceitar. O Zema acabou com isso lá em Minas, a gente vai acabar com isso aqui também. Palácio Laranjeiras para morar governador, não dá. Aquilo ali é lindo. Né? Tem que transformar no museu, no lugar de evento. Né? Não pode ser residência oficial de governador nenhum. Quando você fala, só para a gente fechar, deixa eu entender aí o seu pensamento. Quando você fala nessa reforma fiscal que o Estado precisa e até mandou para lá toda a documentação, mas o governo não aprovou porque está acima, né, do teto de gasto, tem mais gastos do que controle das contas, essa coisa, parece que está sendo refeito. Mas eu quero entender o seguinte, e aí você cita que o governador Cláudio Castro está fazendo campanha, não estou aqui também, e nem tenho e nem quero de forma nenhuma carta branca para defender ninguém, não faço isso nunca. Mas só colocando o seu pensamento e a realidade, e aí você define para a gente, detalha para a gente. Por exemplo, aqui em Campos, ele enviou verbas aqui de parceria para a reconstrução ali do hospital HGG, que sem essa verba seria praticamente inviável, e do jeito que estava, chovendo dentro, infelizmente o hospital ia ter que ser fechado. E se fecha um hospital numa cidade com quase 600 mil habitantes, da importância do HGG, você seguramente vai colapsar a saúde no município, não tem para onde fugir. Você acha que isso é campanha política? Ou está indo em encontro ao que os municípios... Eu estou citando Campos, que é o que está aqui próximo, tem outras coisas que foram feitas, mas eu estou citando esse exemplo, e aí eu gostaria que você explicasse isso para a gente, essa forma de que está sendo feito política com o dinheiro da venda da SEDAI, ao invés de acertar essa reforma fiscal. Vamos lá. O primeiro leilão da SEDAI, no meio do ano passado, rendeu cerca de 22 bilhões de reais. Bilhões. Parte disso é da prefeitura, das prefeituras, tá? Então, sobrou para o governo do estado, dos 22, 14 bi e meio, que é a parte do estado. A parte que é das prefeituras é repasse obrigatório. O governo do estado só foi o agente financeiro, vamos dizer assim, recebeu a grana e tem que entregar para as prefeituras. Dos outros 14 bilhões e meio, pensa só, 14 bilhões e meio é muito dinheiro. Eu não vou ser leviano e dizer que todas as obras que estão sendo feitas com esses 14 bilhões e meio são só obras políticas, claro que não. Então, assim, eu não conheço no detalhe essa obra que você está falando para dizer se esse dinheiro está sendo bem gasto ou não, e se deveria ser gasto ou não com esse dinheiro da SEDAI.
O que a gente sabe é o seguinte: primeiro, o dinheiro da SEDAI, a SEDAI foi dada como garantia para o governo federal em 2017, quando o Rio de Janeiro quebrou. Vocês devem lembrar, servidor público estadual não recebia, os terceirizados, as empresas contratadas não recebiam, tinha servidor público indo pegar cesta básica para sobreviver naquele período. O governo federal criou... Desculpa, Dornelles anunciou, lembra? Que ele assumiu o governo do estado? Foi. Ele anunciou, o estado do Rio está falido. Está falido, exatamente. E aí, naquele momento, Cláudio, o governo federal, na verdade, a Câmara dos Deputados fez a toque de caixa um projeto de lei criando o regime de recuperação fiscal. O governo federal assinou, inclusive foi uma manobra política que eu acho que foi boa, importante para o Rio, mas o presidente da República era o Temer, não tinha vice, o presidente da Câmara era o Rodrigo Maia, o Temer saiu em viagem para o Rodrigo Maia assumir a presidência da República e assinar esse regime de recuperação fiscal para o Rio. Porque era um negócio tão bom para o Rio que o Temer não teve coragem de assinar. E aí, mérito do Rodrigo Maia, reconheço aqui, que conseguiu esse regime de recuperação fiscal para o Rio. Uma das coisas que estava como garantia era a SEDAI. O Rio tinha que vender a SEDAI para pagar parte dessa dívida. O Rio vendeu a SEDAI e não pagou nada da dívida. Você pode discutir, não, o hospital é mais importante. Eu acho que o Rio poderia renegociar esse acordo, não tem problema nenhum. Ou até mesmo dizer, olha, a gente esperava que a venda da SEDAI ia valer 10, valeu 22, metade a gente paga e a outra metade a gente faz obra. Agora, o que está acontecendo, Cláudio, aí eu posso te garantir, sem entrar no detalhe de cada obra, que pelo menos uma grande parte desse valor está sendo entregue para a prefeitura, assim, o prefeito está recebendo para fazer o que quiser, para pagar a despesa, para pagar despesa que é da prefeitura. Os prefeitos estão felizes da vida. E com razão, não é culpa deles. Mas o Cláudio não poderia estar usando esse dinheiro para isso. E o Cláudio, não você, claro, né? O seu xará. E segundo ponto, o Rio de Janeiro, no último trimestre, foi o estado que menos investiu do Brasil, proporcionalmente. Menos investiu. Sabe por quê? Porque parte dessas obras que ele está anunciando, elas não estão acontecendo. Elas não estão acontecendo. Ele está falando, estamos fazendo aqui a obra com o dinheiro da SEDAI. Está lá fazendo faixa, botando cartaz, botando tudo, e não está investindo. Não está investindo. Então também tem que tomar cuidado com isso. O que vai ser feito de verdade, ou o que ele só vai começar a lançar para fazer bonito para a campanha e não vai fazer. Perfeito. Bom, são 8 horas, nós até avançamos aqui esse primeiro bloco, peço desculpas ao senhor, eu preciso fazer um intervalo comercial rápido para a gente voltar e a gente até segue um pouco ainda com a questão dessa caminhada como pré-candidato ao governo do Rio. Tem várias perguntas, o Henrique da Hora, por exemplo, coloca aqui o novo em Campos. Sabemos que não houve filiados para um diretório, mas o que está acontecendo na cidade. Daqui a pouco o senhor responde para a gente, e ainda tem outras perguntas do grupo e essa coisa toda, e vamos falar desse cenário nacional também em instantes. Você que está ligado na Folha, continue ligado aqui no Folha no Ar, ao vivo, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.